Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui estou para trazer uma mensagem para o seu coração. Isso aí, hoje eu queria deixar uma mensagem aqui para você, aonde o nosso tema hoje é 3 passos para viver um tempo favorável de Deus. E hoje eu queria compartilhar com vocês no livro de Ruth, uma linda história dessa mulher Ruth, que ela viveu um tempo favorável de Deus. Mas para isso, ela teve que viver 3 passos da vida delas, que foi muito importante. 3 lições que eu tirei desse livro de Ruth para nós aplicarmos no dia de hoje. O primeiro passo que eu queria deixar aqui para vocês é saber voltar no momento certo. O segundo passo que nós vamos estar falando aqui é você ser leal. O terceiro passo é a decisão. Olha só que 3 passos importantes que Ruth tomou para viver um tempo favorável na vida dela. Eu queria compartilhar aqui com vocês no livro de Ruth, capítulo 1, eu vou estar lendo só apenas o versículo 1 até o versículo 3, amém? Para a gente não estender muito. Na época dos juízes, houve uma fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os seus 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Um homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e os seus 2 filhos, Marlon e Quilom. Eram Eufrates de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com os seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Órfã e a outra chamada Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreu também Marlon, Quilom, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem seu marido. Olha só que história triste, né? Dessa mulher Noemi, que era sogra de Ruth, né? A palavra nos fala aqui que Elimeleque pega Noemi e os seus 2 filhos e vão ali para essa cidade de Moabe, né? Só que essa cidade de Moabe já não era uma cidade abençoada, porque ali moravam os moabitas, que eram descendentes de uma união incestuosa da filha mais velha de Ló com o próprio pai. Então, era uma cidade que já não era abençoada por Deus, né? Já era uma cidade que não serviam a Deus, já não era do povo de Israel. Então, diz que Noemi vai para essa cidade ali, e ali Noemi começa a viver um tempo difícil da vida dela. Porque Noemi ali perde seu esposo, Noemi perde os seus 2 filhos. Só que ali, nesse tempo que Noemi perde os seus 2 filhos, seus 2 filhos casa com uma moabita, uma das moabitas dali, que essa é onde a gente vai entrar na história agora, que é a Ruth. Ele se casa com Ruth. E quando Noemi perde os seus 2 filhos, perde o esposo, resta somente as suas 2 noras. E Noemi, ela chega ali por um momento, ela fala, vou tomar uma atitude agora. Eu vou sair daqui de Moabe e vou voltar para a minha terra, que eles não eram dali, eles eram da terra de Belém. Então, Noemi decide voltar para sua terra e chega nas suas 2 noras e fala, olha, eu vou estar voltando para minha terra porque lá está sendo um tempo bom, um tempo de colheita. Então eu vou estar voltando para lá para ver se eu consigo algo, porque aqui onde eu estou amargurada, estou triste, eu não tenho nada para oferecer para vocês. E Noemi toma essa decisão e fala para suas 2 noras, que é a Ruth e a outra que é chamada aqui na Bíblia. Ela disse, porém, Noemi, voltem minhas filhas, porque viriam comigo, poderia ainda eu dar filhos aos seus maridos? Ou poderia eu ainda me casar novamente? Então ela tenta explicar aqui para elas o motivo delas não terem razão para continuar ainda junto com elas. Então ela pede para que as 2 noras
voltem cada uma para sua descendência, para suas mães, para sua família. E diz que elas começam a chorar muito, elas gritam ao choro que elas não querem voltar. E Noemi começa ali a explicar: eu não tenho como eu prover mais na vida de vocês, não tem mais o que fazer. E ela explica ali para elas que é o momento delas se afastarem, delas recomeçarem novamente a vida delas, que ela tinha uma bênção de Noemi para elas voltarem, se casarem de novo e fazer a sua vida. Só que diz que elas começam a chorar amargamente. Só que Ruth, ela toma a decisão de não partir. Ela decide ficar com a sogra dela. Ruth, ela ficou e não tinha nada que pudesse mudar a opinião dela naquele momento, que fizesse ela voltar. E ela insistiu para que ela pudesse ficar. E a sogra dela, Noemi, não podendo fazer mais nada, ela ali pegou e aceitou Noemi junto com ela. E a sua outra nora, ela decide prosseguir, voltar para a família dela. Olha só, aqui eu quero já deixar o primeiro passo para você, que é onde que Noemi e Ruth, elas decidem voltar no momento certo. Porque Noemi viu que ali, aonde que ela estava passando por um momento difícil. Se ela continuasse ficando ali, elas iam passar fome, dali não poderia sair mais nada. Então, ela estava vivendo uma vida de escassez, um momento de total, assim, revolta, de totalmente desgraça na vida dela. Ela estava, como a própria palavra fala, ela estava amargurada. E ela decide voltar. E Ruth fala: não, eu vou com você, eu não te deixarei, eu vou ir com você. E ela se despede da outra nora dela e Ruth permanece com ela. Aonde você ir, eu também irei com você. O Deus que você vai servir será o meu Deus também. Porque Ruth já tinha deixado seus parentes, Ruth já não serviu um Deus, e Ruth falou: não, eu vou permanecer. Que é onde que entra o segundo passo dela ser leal à sogra dela. Porque ela poderia ter falado assim: não, eu vou também seguir o meu caminho, tchau, dar um beijo nela, seja o que for da senhora, e eu não tô nem aí não, igual a outra fez. A outra não quis nem olhar para trás e seguir o caminho. Ela sentiu um pouco, mas ela falou: não, eu preciso refazer a minha vida. Mas Ruth não. Ruth, ela tinha uma lealdade dentro dela. Ruth, ela era leal. Ela falou: não, eu vou permanecer com a minha sogra. O que ela passar, o que ela viver, eu vou viver junto com ela. Eu creio que, na minha visão, eu creio que Ruth, lá no fundo do coração dela, ela já sentia que algo poderia acontecer sobre a vida delas. Eu creio que Ruth já tinha dentro dela: não, ela serve um Deus maravilhoso que pode mudar a nossa situação. Eu vou ficar com essa mulher. Eu não vou sair de perto dela, eu vou prosseguir com ela. Então, Noemi fala: vamos embora então, vamos voltar para Belém, que ali a gente vai voltar no tempo certo, que haveria uma colheita de milho, e elas decidem voltar. E Ruth, leal a ela, volta. E diz que quando elas chegam ali na terra de Belém, elas são muito comentadas. Olha lá só, Noemi, aquela que perdeu o marido, perdeu os filhos, está voltando com a nora, estão voltando sem nada para a terra. Depois de 10 anos, elas voltam de cabeça baixa, sem nada. Então, Noemi ficou ainda mais magoada, mais frustrada por poder voltar para sua terra sem os seus filhos, sem o seu marido, totalmente desamparada. Mas, como eu disse, Noemi servia um Deus o qual Ruth decidiu também servir. Um Deus que é maravilhoso, um Deus que ele
age no momento certo, e quando nós decidimos voltar e quando nós decidimos ser leais, Deus, a promessa dele está junto com nós para cumprir tudo aquilo que ele tem. Então, o que eu quero deixar para você é que através de saber voltar no momento certo, porque Noemi podia ter entregado a vida dela e ter falado: eu não quero saber de mais nada, eu não vou voltar para minha terra, mas no momento certo, ela e Ruth decidem voltarem para trás, decidem voltar para aquela terra o qual ela era abençoada, o qual Deus ela servia. E quando ela volta, sua nora decide ser leal a ela. Ali já havia uma grande bênção dela ir com a nora dela. Já estava uma bênção ali sobre elas. E quando elas entram ali naquela cidade, que elas retornam, todo o povo começa a comentar das duas. Todo o povo já sabia tudo que elas tinham vivido, todo o tempo que elas estavam passando, um tempo vazio, um tempo de luto sobre a vida delas. E quando elas chegam ali, eu acredito que ela volta para a antiga casa dela, e ali elas elas vão ter que se reconstruir, elas vão ter que tentar a vida novamente. E muitas das vezes da minha vida e na sua vida não é diferente. Muitas das vezes vai acontecer algo sobre a nossa vida que vai nos fazer retroceder até um ponto para que nós podemos se reconstruir novamente, para que nós podemos viver um tempo favorável de Deus. Porque muitas das vezes nós queremos pular a etapa das nossas vidas, deixando algo para trás. Mas o Senhor faz Noemi retornar à terra dela, para que ela venha viver um tempo favorável, ela e Ruth. E quando elas chegam ali, naquele tempo de colheita, elas sem se alimentarem, elas sem comer, elas sem nenhuma provisão, tendo que recomeçar tudo do zero, Noemi fala para Ruth: Ruth, vai até algumas das fazendas e vai colher milho, vê o que você consegue para nós. Vê, porque eu não tenho o que comer, eu não tenho o que dar para você. E diz que Ruth sai e entra em uma das fazendas. Ruth não sabia que ela ser leal à sogra dela, ela ia começar a viver um tempo favorável. E Ruth entra na fazenda certa, na colheita que estava vendo ali, e disse que um povo ia à frente e ela ia atrás, tentando pegar algumas migalhas de espiga de milho para elas poderem sobreviver. E diz que o homem que era dono daquelas terras, ele chega ali e vê aquela pessoa diferente. O nome dele era Boaz. E quando ele vê aquela mulher, ele pergunta: quem é aquela mulher que está ali para trás, pegando aquelas migalhas do chão? O servo dele fala: aquela ali é Ruth, que é parente de Noemi. E quando ele fica sabendo de tudo que Ruth tinha feito, honrado sua nora, sido leal a ela, ter voltado para trás junto com ela, ter deixado todos os seus parentes, ter deixado os seus deuses para trás e servir junto com Noemi, Boaz olha para ela de uma maneira diferente. Boaz chama ela e fala: minha filha, você pode estar no meio de nós, você pode beber água, você pode comer conosco, e as migalhas que forem caindo, não somente as migalhas, mas eu vou pedir para que eles também deixem você colher alguma coisa. E diz que ela olha para ele e fala: meu Senhor, por que tu és bom para mim? E ele fala: eu sei tudo que você tem passado, o que você viveu, e toda a honra que você tem honrado a sua sogra. Então, por isso, eu vou permitir que você passe esse tempo para que vocês possam sobreviver. Meu Deus, olha só, Ruth vivendo um tempo favorável da vida dela. Quando elas acharam que não tinha mais jeito, que não tinham mais solução, acredito que elas acharam que ia até morrer de fome, Deus entra com a provisão, com um tempo favorável da vida delas. Noemi, naquele dia, ela almoça, ela bebe água. Boaz dá uma ordem para que todos tratem ela bem, para que dê água, que ela possa transitar ali, para que nenhum homem mexa com ela. Olha só o cuidado de Deus, quando o Senhor tem uma
promessas sobre a nossa vida. Quando as mãos do Senhor estão sobre nós, quando nós somos obedientes, o Senhor trabalha em favor de nós. Olha como o Senhor estava sobre a vida daquelas duas mulheres quando elas decidem voltar, retroceder para trás, achando que ia ser vergonha, achando que ia ser um momento difícil da vida delas. O Senhor os abençoa e diz que Ruth volta para casa no final da tarde. Ruth volta muito abençoada, volta ali trazendo almoço para sua sogra, que ela come só uma parte e deixa para outra, e ainda leva algumas migalhas ali de espiga de milhos que ela pegou no chão, e algumas espigas de milho. E quando ela chega no finalzinho da tarde e a sogra dela vê: da onde você trouxe esse alimento? Meu Deus, quem foi o homem bom com você que te abençoou? E ela fala, né, ali que Boaz tinha abençoado a vida dela, e ela foi contar toda a história. E Ruth falou: abençoado seja esse homem que no passado e no presente está nos abençoando, porque ele é da nossa família, é parente nosso. E diz que ali Noemi dá algumas direções para Ruth. Ruth, eles estão no tempo de colheita, Boaz vai fazer colheita, você vai para essa terra, você passa ali o dia inteiro, e quando chegar no final da tarde, você deita sobre os pés dele, que ele vai reconhecer que você é sobre a família. E diz que quando ele acorda no meio da noite, Ruth está dormindo nos pés dele, e ele pergunta: quem é você? Sou eu, Ruth. E ele fala: o que eu posso fazer para você? E ela explica ali que eles é da mesma família, que Noemi faz parte da família dele. E ele, daquele momento, ele reconhece toda a história e ele toma uma decisão de cuidar dessas duas mulheres. Só que por ele ter um parente que é mais próximo dela, ele decide ali comprar essas mulheres, comprar as datas, a terra que tinha dessas mulheres. Mas para eles comprar essa data, teria que casar com Ruth. Só que Boaz chega perante a um parente que era mais próximo e fala: olha, eu decidi comprar as terras, você não quer ficar? E diz que ele se interessa por essas terras. Fala: não, eu fico, já que eu sou o parente mais próximo, para poder ajudar elas. Só que quando ele fala que teria que casar com Ruth, ele diz que não seria mais um bom negócio. E passa tudo isso para Boaz. E Boaz toma posse das terras com a decisão de casar com Ruth, olha só. E Ruth, ela obedece tudo que a sogra dela fala. É uma decisão, ela estava determinada a fazer tudo aquilo ali que a sogra dela mandou. E ela, obedecendo, ela viveu um tempo favorável sobre a vida dela, porque Boaz, ele compra as terras, Boaz casa com Ruth, e ainda Ruth ainda tem filhos. Olha só, olha o que você saber voltar no momento certo da sua vida, você ser leal a alguém e você tomar uma decisão de você servir alguém, de você, por mais que você saiba que você está por baixo, porque Ruth estava ali pegando migalhas, mas naquele momento mais difícil da vida dela, Deus a vê e toca no coração de Boaz. Olha aquela serva que está ali, lembra do povo da descendência de Elimeleque. Eles eram parentes, eram os parentes distantes, mas que naquele tempo eram os parentes que poderiam honrar. Olha só como Deus mudou a vida dessa mulher, como Deus trouxe um tempo favorável na vida dessa mulher. O que eu quero te dizer com toda essa palavra, que tá chegando um tempo favorável na sua vida.
Às vezes você tem aguentado muitas coisas sobre a sua vida. Às vezes você tem passado um momento difícil de desonra na sua casa, na sua vida, aonde você tem passado por momentos financeiros ou até no seu próprio casamento, na sua própria família, você tem sido rejeitado, você tem sido desprezado, você tem passado por uma situação que você tem olhado e tem falado: Senhor, por que de tudo isso? Às vezes, assim como Noemi, você perdeu alguém e se encontra sozinho, não sabe o que fazer nesse momento da sua vida. Ei, eu quero te dizer que está chegando um tempo favorável de Deus sobre a sua vida. Se você saber reconhecer sobre a sua vida que você tem que voltar um pouquinho para trás, que você tem que voltar naquilo que o Senhor te chamou para fazer, você voltar naquilo que o Senhor tem contigo na sua vida, porque quantas pessoas pararam de servir a Deus, saíram da promessa, voltaram para o mundo, voltaram para o Egito, não estão servindo mais a Deus e você não está vivendo um tempo favorável sobre a sua vida. Eu te convido nesse dia a você ser tocado pelo poder do Espírito Santo, a você voltar ao lugar onde você parou. Às vezes você olha para você e fala assim: não, eu já pequei tanto, eu errei, eu tô no pecado, eu tô na sujeira, não tem chance para mim, jamais Deus vai olhar para mim. Eu adulterei, eu pequei, não tem mais como Deus me perdoar. Não adianta eu querer olhar para o meu passado e voltar lá da onde eu era, voltar para minha igreja, voltar para minha família, voltar, não. Eu venho aqui hoje te dizer, assim como Noemi, depois de 10 anos, Noemi decide voltar para o seu passado, porque lá ela sabia que jamais ela poderia ter saído de lá. Ela volta para lá no tempo certo, num tempo de colheita. O que o Senhor está dizendo para mim, para você, chegou o momento, chegou o tempo de você retroceder, de você olhar para trás e voltar. Ei, na onde eu preciso mudar, na onde que eu preciso ser melhor, na onde eu preciso pedir perdão, na onde eu tenho que voltar. Chegou o momento de você voltar. Chegou o momento de você ser leal àquilo que Deus colocou nas suas mãos, na sua vida. Ruth, ela foi leal, ela falou: eu não vou te deixar sozinha, eu não te deixarei. Às vezes você deixou alguém para trás, alguém sozinho, alguém sofrendo. Olha para trás e volta e seja leal a essa pessoa. Às vezes Deus colocou uma pessoa na sua vida, te deu um direcionamento, mas você, por um momento, se distraiu de tudo e esqueceu dessas pessoas que foram leal na sua vida. Mas eu te convido nesse dia de hoje a você ser leal à pessoa que está do seu lado, ao seu esposo, ao seu filho, ao seu patrão. Seja leal para você viver um tempo favorável. E o terceiro passo aqui é a decisão, é o mais importante, é a decisão, você tomar uma decisão. Ruth, ela chega ali, ela não fica, a sogra dela já era avançada em idade. Ela falou: peraí, eu não posso ficar desse jeito. Eu tenho que tomar uma decisão, eu vou ir atrás de algum sustento, porque quando você decide a não ficar estacionado, quando você decide a não viver o que você está vivendo, a não aceitar isso, fala: não, eu não posso ficar aqui. Se eu ficar aqui junto com a minha sogra nesse momento, vai morrer eu e vai morrer ela. Nós não vamos ter o que comer e nada vai acontecer sobre a nossa vida. Ruth toma uma decisão, fala: não, eu vou ir buscar alguma coisa, eu não volto com as mãos vazias. Às vezes você tá aí dentro da sua casa, nesse momento, você tá passando por algo, você tá desempregado, a sua vida tá de ponta cabeça, o seu casamento tá acabado, o seu esposo saiu, a sua esposa, o seu filho tá usando droga, a sua filha tá se prostituindo, você tá com a sua vida toda bagunçada. Eu te convido nessa tarde a tomar uma decisão, nessa tarde, nessa noite, nessa manhã, eu não sei qual é o horário que você vai ouvir essa mensagem, mas eu convido você a tomar uma decisão para você viver um tempo favorável na sua vida. Porque se você ficar aí
Se você ficar estacionado, acomodado, as coisas não vão acontecer. Porque Ruth, o que ela faz? Ela fala, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Ela ouve a sogra dela, fala, filha, vai, é tempo de colheita, você vai conseguir alguma coisa. Então vai. E Ruth toma a decisão, não, eu vou. E elas chegam ali envergonhada. Às vezes você tá vivendo um tempo que todos estão olhando, olha só a vergonha que ela tá passando, a luz tá cortada, ela tá sem trabalho, ela tá sem aluguel, olha a vergonha no casamento dela, olha o relacionamento dela como está, olha o ministério dela, ela não louva mais, ela não canta mais, ela não prega mais. Ei, mas é uma decisão sua, é uma decisão sua. Você querer ficar estacionado, você viver uma vergonha. Sabe por quê? Antes de tudo isso, Deus, primeiramente, aquele povo sabia quem que era elas. Sabia quem era Elimeleque, sabia que elas serviam a Deus. Sabia tudo que Ruth estava fazendo, ainda que Ruth servisse outros deuses, ainda que Ruth veio de uma terra que não era abençoada, mas como Ruth decide mudar a vida dela, decide servir o Deus de Ruth, o Deus de Israel, fala, peraí minha filha, então você vai viver um tempo favorável. Ruth casa com os donos daquela terra que ela trabalhou. Ruth ainda gera uma criança e Noemi ainda é vó, porque as famílias ali se uniram e Deus ainda honra Noemi, ela ainda tem a honra da família dela, de trazer a geração dos filhos dela, porque Boaz era da geração dela, então ainda conseguiu. Ruth ainda foi abençoada e Noemi foi honrada. Por quê? Porque elas decidiram fazer o quê? Elas decidiram voltar no momento certo. Ruth decidiu ser leal. E ela tomou uma decisão. Ela falou, não, nós não podemos ficar aqui. Nós não podemos ficar vivendo dessa forma. Vamos retroceder. Vamos voltar para trás. Só que você imagina se Ruth toma a mesma decisão que a outra nora e vai viver, volta para os seus deuses. Você acha que Ruth ia viver esse tempo favorável? Ei, às vezes você está aí se perguntando, se questionando porque algo não aconteceu na sua vida ainda. E Deus já preparou tudo. Porque essas mulheres, quando elas chegaram ali, já estava tudo preparado, foi tudo alinhado, foi tudo direcionado por Deus. Em nenhum momento elas passaram fome, em nenhum momento elas passaram por tempos terríveis, não. Todo tempo elas foram honradas, ela foi vista pelo homem certo, no momento certo. Ela chega num tempo certo naquela cidade de Belém e elas são abençoadas, Deus traz honra. Ei, ela perdeu o filho, ela perdeu o marido, ela viveu uma desonra, ela viveu um luto, ela viveu um momento de tristeza, mas Deus retribuiu tudo sobre a vida de Noemi, sobre a vida de Ruth, porque elas decidiram voltar, elas decidiram ser leais umas às outras e elas tomaram a decisão certa. E é o que Deus quer de mim e de você nessa tarde, que nós viemos tomar a decisão certa. Tem coisas que é para nós fazer que nós queremos fazer só se nós tivermos vontade de fazer. Ah, eu só vou se eu tiver vontade, eu só vou fazer se eu tiver vontade de ir, eu só vou perdoar se eu querer, eu só vou voltar para a igreja quando eu quiser. Não, gente, não é assim, não é do nosso jeito, mas é da maneira que o Senhor quer que nós fazemos. Às vezes nós estamos passando por um momento difícil, sim, às vezes um estado emocional tem nos abatido. Às vezes você está vivendo um tempo de depressão na sua vida por algo que você perdeu, uma situação que você entrou e você não consegue sair mais. Mas eu quero te dizer, Deus tem um tempo favorável sobre você. O significado de tempo favorável é esperar a oportunidade certa, é a ocasião certa, é a ocasião adequada. E Deus trabalhou tudo isso. Deus trabalhou na oportunidade, Deus trabalhou na ocasião e no momento adequado. Foi tudo certo. Aquele parente que era para estar mais próximo de
de Noemi ali para casar com Ruth, ele fala: não, eu não quero Ruth, porque Boaz, quando viu ela, já tinha interessado, e Deus já tocou no coração daquele outro homem dele não querer Ruth, porque era com ele o negócio. Ei, é com você, é no seu coração que Deus vai tocar, é no seu coração que Deus vai transformar, é no coração do seu esposo que ele vai tocar e vai mudar a vida dele, para que ele venha ser um homem bom, uma mulher boa, homem e mulher de Deus transformado para viver um tempo favorável. Mas depende de mim e de você para viver esse tempo favorável. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo, eu não sei. Eu só sei que eu e você, nós não podemos aceitar, nós temos que saber voltar, temos que ser leal àquilo que o Senhor colocou sobre a nossa vida, e nós temos que tomar uma decisão. E qual é a decisão que você precisa tomar hoje aí na sua vida? Como você se encontra hoje? Você se encontra afastado dos caminhos do Senhor? Você se encontra em adultério? Você se encontra em prostituição? Qual é a maneira que você se encontra hoje em depressão e uma angústia? Ei, para Deus não importa a maneira que você se encontra, não importa. Deus quer restituir tudo na sua vida. O que importa é você saber reconhecer e você voltar atrás e falar: não, eu quero voltar a servir o meu Deus. Eu quero sair dessa vida. Eu quero ter uma vida transformada. Eu quero ter uma vida liberta. Eu quero ser leal ao meu esposo. Eu quero ser leal à minha esposa. Eu quero ser leal aos meus pais. Eu não quero mais viver essa vida de droga, de prostituição. Eu quero ser leal. Eu quero voltar e eu preciso tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão nesse dia. Para você viver o tempo favorável de Deus. Chega de vergonha, chega de luto, chega de tristeza sobre a nossa vida. E isso só depende de mim e de você. E que essa palavra ela possa tocar no seu coração. Que ela possa fazer você se levantar, assim como Noemi se levantou. Eu vou voltar para minha terra. Eu vou voltar de cabeça erguida, ainda que eu esteja amargurada, ainda que eu esteja entristecida, ainda que eu ache que Deus me abandonou, eu vou voltar, porque se a minha nora tá sendo leal a mim, quem sou eu para não ser leal a Deus? E olha só o que elas viveram um tempo favorável, elas colheram uma grande colheita, elas foram abençoadas, elas foram prósperas. E é isso que eu quero te dizer. Seja leal a Deus. Seja leal ao que o Senhor colocou sobre você. Seja leal. Às vezes Deus colocou tão pouquinho sobre a sua mão. Às vezes Deus tem um chamado sobre a sua vida de louvar, de pregar, de falar da palavra do Senhor. Deus colocou esse dom nas tuas mãos e você tem olhado e tem falado: eu não posso, eu sou pequena, eu não consigo mais, eu não tenho mais oportunidade. Às vezes você se encontra num lugar agora que você está perdido nesse momento, mas eu quero convidar você a se levantar, a você olhar lá atrás quem você era. Nossa, eu era assim, eu era uma mãe assim. Eu acordava com disposição, eu limpava a minha casa, eu fazia devocional, eu louvava o Senhor o dia inteiro, eu fazia tudo para Deus. E eu convido hoje você a voltar. Volta lá naquele lugar onde que você sente falta, onde você era feliz, assim como Noemi voltou, e seja leal. Toma essa decisão hoje, que você possa seguir esses 3 passos para você viver um tempo favorável de Deus sobre a sua vida. Que você possa ficar com essa palavra. E se você gostou dessa palavra, compartilha, deixa o seu like, para que nós que esse canal ele possa crescer, para que essa palavra possa alcançar mais vidas. Não que seja para glória do meu nome, não, porque eu não tenho nada. Lá atrás, eu ministrava numa igreja, eu pegava o microfone, mas isso hoje eu não tenho mais essa oportunidade hoje. Mas eu pude, por meio da internet, do YouTube, poder trazer a mensagem, poder falar do amor de Deus.
Eu falei, não, eu vou ser leal ao Senhor, eu quero ser leal ao Senhor. Eu preciso tomar uma decisão, e a decisão que eu tomei é hoje estar aqui falando com você, colocando aqui o meu rosto, a minha pouca capacitação que eu entendi dessa palavra, de compartilhar com você. O que nós não podemos é aceitar viver do jeito que nós estamos vendo. Eu vou ficar aqui, eu vou ser simplesmente uma dona de casa, vou fazer todos os meus afazeres. Sim, eu vou ser leal a tudo isso. Não, mas eu sei que tem pessoas lá fora que precisam ouvir a palavra do Senhor, que precisa voltar, que precisa reconciliar. E eu creio que eu posso ser esse canal de bênção. Então nós precisamos voltar muitas das vezes atrás. Precisamos ser leal àquilo que o Senhor depositou sobre as nossas mãos. E precisamos tomar uma decisão. Então, se essa palavra falou com você, compartilha, deixa o seu like, envia para mais alguém. Que essa palavra ela possa falar no profundo da sua alma. Que ela possa trazer um despertamento. Porque Deus quer te honrar, Ruth. Deus quer tirar você dessa vida, Deus quer transformar a sua vida. Deus tem bênção sobre a sua vida. E não se acha incapaz, não se acha pequena, homem e mulher de Deus. Deus pode fazer, Deus pode mudar, Deus pode transformar. Não importa qual seja o cenário que você esteja vivendo, Deus quer mudar toda e qualquer situação da sua vida, assim como Ele fez na vida daquelas duas mulheres. Que você possa receber essa palavra. Que o Espírito Santo de Deus possa entrar dentro de qualquer situação que você esteja vivendo. E Ele possa mudar todo o cenário da sua vida. É o que eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Mudança sobre a sua vida. Um tempo favorável sobre a sua vida. Que você venha viver todas as promessas de Deus. Que Deus venha virar uma chave sobre a sua vida. Que Deus venha transformar e abençoar a sua casa e a sua família em nome do Senhor Jesus. Compartilhe, deixe o seu like. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém?